Baby, it's only you. Oi galera, voltando aqui com mais um vídeo. Depois de muito tempo, finalmente um vídeo assim, sentada, conversando com vocês, falando, e não um vídeo mostrando a minha rotina. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo muito, e acho que é perceptível que eu amo, que são livros. Então, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história com a leitura. Vou também dar algumas dicas pra quem quer começar a ler mais, o que é entrar nesse universo dos livros, e também indicar alguns livros que eu recomendo muito pra quem ainda não é leitor, mas que com certeza depois dessas leituras vai acabar se tornando um leitor ávido. Então, bora lá pro vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. A leitura começou de um jeito um pouco peculiar. Na infância, eu tinha que ler muito por causa da escola, então do primeiro ao quinto ano eu tinha que fazer toda semana uma ficha literária, mas era com os livros que a escola indicava, aqueles livros curtinhos para crianças de no máximo umas 30 páginas, uns maiores realmente tinham pouquíssimas páginas, então era isso. Na infância era só isso que eu lia, mas no começo da minha adolescência, acho que no final do meu sexto ano, eu comecei a tentar ler mais. E comecei por fazer o meu filme, já dando um spoiler aqui de um livro, que foi um livro que, assim, é muito marcante pra mim, justamente por ter sido um dos primeiros que eu li, e ter me trazido essa vontade de começar a ser uma leitora e tudo mais. Mas, de fato, eu já tinha um pouco da influência, porque a minha mãe gostava muito de ler quando eu era criança, então eu sempre lembrava de ver ela com livros, então isso pra mim também já foi um baita incentivo, o que ajudou bastante. Mas mesmo com esse incentivo, eu ainda não era uma leitora voraz. Eu li fazendo meu filme ali por volta dos meus 11 anos, mais ou menos ali em 2018, 2019, e foi isso. Não li outros livros, fiquei só nesse por um bom tempo. Mas aí, quando eu fiz 14 anos, estava na época da pandemia, era 2021, eu comecei a procurar uns livros pra ler no Instagram e no TikTok, até aqui no YouTube mesmo, procurando alguns livros diferentes, algumas recomendações, porque eu queria variar o que eu tava lendo. E aí eu conheci os livros de fantasia, que foi paixão à primeira vista, e eu comecei a gostar muito de ler por causa desses livros, justamente, mas aí ao longo do tempo eu fui variando o que eu lia. Passei de romance, que, tipo, fazendo meu filme, um romance infanto-juvenil, pra fantasia, depois pra distopia, e depois passei também para livros de desenvolvimento pessoal, romances de época, clássicos. E estamos aqui hoje com muitas leituras e um gosto super eclético e variado. Eu não leio de tudo, mas eu gosto de variar e de vez em quando ler uma coisinha diferente. Eu deixo um romance bem água com açúcar a um livro totalmente técnico para te ensinar, por exemplo, como estudar melhor. Só pra vocês terem uma noção de como varia e de que isso foi construído ao longo dos anos. Não foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite. Então, contei um pouquinho aqui da minha história pra vocês entenderem melhor como pode ser ampla essa situação de tentar começar a gostar mais de ler. Ela não é do dia pra noite que você vai pegar um livro de 300 páginas, vai devorar ele, vai começar de fato a uma leitura. Vai acontecer aos pouquinhos. Então tenha paciência. É tudo com paciência. Anotei aqui pra vocês algumas dicas que eu acho que são muito úteis e vão ajudar bastante vocês a começarem a gostar de ler. A primeira dica é: comece por livros fáceis. Leia livros mais curtos e com uma linguagem mais acessível e menos técnica, que te permitam se conectar com o que está sendo lido e que te ajudem a ter mais facilidade para se engajar na história. Começar por livros mais fáceis é uma boa dica, porque assim você não vai se frustrar por não conseguir entender aquilo que você está lendo. Porque é muito comum se você tenta pegar, por exemplo, um romance de época, um livro mais técnico, mais conteudista, um livro para de fato estudar, logo nesse comecinho que você está começando a tentar ler. Se você começar por esse tipo de livro mais complexo, você vai ter muita dificuldade, você vai se frustrar muito. E é claro que aí você vai achar ler uma coisa horrível, você não vai achar divertido, você não vai achar prazeroso. Justamente pelo fato de você estar começando por algo que não é ali pra quem tá de fato no inicinho. É algo pra quem já tem mais costume, já consegue passar mais tempo sentado lendo, já consegue trabalhar melhor o foco e a concentração. Então, não começa por esses livros grandões e super difíceis, por esses clássicos, por mais que seja muito chique você falar, nossa, eu leio Shakespeare. Mas vai por mim, não começa por isso. Começa por uns livros mais simplesinhos, alguns livros mais fáceis, uns livros mais curtinhos, mais tranquilos de ler, e com uma linguagem que você vai entender melhor e vai conseguir interpretar o que você tá lendo com muito mais facilidade. Minha segunda dica pra vocês é: tenha metas. Estabeleça uma quantia de tempo pra você ler ou um número de páginas que você vai ler todos os dias.
E trate isso como se fosse uma tarefa tão importante quanto estudar ou ir na academia. O fato de você tratar a leitura como uma tarefa essencial no seu dia e não apenas como, uma coisa que eu tô fazendo ali por fazer, vai também te ajudar. E esse fato de estabelecer metas vai te fazer pensar mais ainda que poxa, é uma tarefa mesmo, não é só uma coisinha que eu tô fazendo ali esporadicamente. É de fato uma coisa que eu tenho que fazer diariamente. Se você começa a tratar assim da leitura com mais seriedade, mesmo que seja um pouco chato fazer isso no começo, vai te ajudar muito, porque você vai conseguir pegar o ritmo mais rápido. E esse fato de estabelecer metas não precisa ser muitas páginas, você pode colocar que a sua meta é ler, sei lá, 5 páginas por dia, ler por 15 minutos, ler por 10 minutos. Não é pra estabelecer uma meta inalcançável e inatingível. É pra você estabelecer uma meta fácil, uma meta que você vai conseguir cumprir. E aí você vai aumentando aos pouquinhos, até você não precisar mais dessas metas pra te incentivar a ler. Porque aí, naturalmente, você já vai ver os livros e já vai pensar, vou ler. E você não vai precisar ficar ali contabilizando o quanto que você leu ou o quanto deixou de ler, entendeu? É uma coisa assim, mais... Como posso explicar? É tipo quando você começa a estudar. Quando você começa a estudar, você acha uma merda. Desculpa a palavra. Você acha horrível, é uma chatice, você não se concentra direito. Mas é porque você tem que começar aos poucos até se adaptar. E a leitura, como os estudos, a academia e qualquer outra coisa na sua vida, é um hábito. E ele pode ser trabalhado e construído aos poucos. Minha terceira dica pra vocês é: pratique foco. Ler, apesar de poder se tratar de um hobby, requer foco. Requer atenção para que você possa absorver o máximo possível do que está sendo dito ali. Então, trabalhe seu foco colocando um timer ou algo do gênero para quando você estiver lendo. Esse de trabalhar o foco você também pode fazer como os estudos, que muita gente fala, inclusive eu mesma já falei sobre isso, ter rituais. Que no caso seria uma coisa que você vai fazer antes de fazer aquela tarefa e que te ajuda a já se concentrar e já começar a prestar mais atenção no que você está fazendo. Por exemplo, um ritual bom pra fazer antes de ler é organizar as coisas do seu quarto e separar um cantinho aconchegante e confortável. Ou ler com alguma bebida, talvez... Agora tá calor, mas na época que você estiver vendo esse vídeo eu não sei, mas no momento presente em que estamos aqui tá quente, então, por exemplo, uma bebida seria um pouco mais complicado, porque normalmente seriam umas bebidas quentes, como café, um chá, um leite, mas você pode também adaptar aí para o que você achar melhor. Então, pratica o foco desse jeito, criando pequenas coisinhas que já vão te fazer entrar ali naquele modo mais focado, mais atento, e que vão te ajudar a conseguir se concentrar no que você está lendo e absorver aquele conteúdo. Mesmo que não seja um livro técnico, ainda assim tem conteúdo ali que você pode absorver. A melhor parte do vídeo, na minha humilde opinião, que é a parte das indicações, que eu amo, simplesmente amo indicar livro. Mas eu vou começar aqui indicando 2 livros que eu gosto muito, que são de romance, e justamente porque é o gênero que eu comecei a ler primeiro, então nada mais que é justo é indicar pra vocês. O primeiro livro que eu vou falar aqui pra vocês é esse daqui, que eu acho que inclusive eu já indiquei em um outro vídeo muito antigo daqui do canal, há muito tempo atrás, mas nunca me canso de indicar, que é Fazendo Meu Filme. Tem a coleção toda, ela tá ali em cima. É esses daqui, que tem o vermelho, o azul, o roxo e o amarelo. Mas eu vou ler aqui pra vocês a sinopse e vou fazer um resuminho da história. Fazendo Meu Filme 1, a estreia de Fanny é um livro encantador, daqueles que lemos compulsivamente quando terminamos sentimos saudade. Não há como não se envolver com Fanny, suas descobertas e seus anseios típicos da adolescência. Uma história bem humorada e divertida que conquista o leitor a cada página. Seja a relação com a família, consigo mesmo, com o mundo, seja a convivência com as amigas, na escola e nas festas, seja a relação com seu melhor amigo e confidente. Tudo muda na vida de Stefania quando surge a oportunidade de fazer um intercâmbio e morar um ano em outro país. Fazendo Meu Filme 1 vai contar a história de uma menina adolescente brasileira, ela tem 16 anos, está no ensino médio, uma adolescência ali bem começo dos anos 2000, uma coisa bem clichê, bem filme de sessão da tarde, que tudo, como vocês puderam ver pela sinopse, tudo muda na vida dela quando ela passa em uma prova de intercâmbio e ela vai morar por um ano na Inglaterra. E, no meio de tudo isso, ela tá ali naquela fase de descobrindo quem são as amigas dela, quem não são, tendo aquelas picuinhas de escola e descobrindo as paixões, descobrindo de quem que ela gosta. E ela tá aprendendo sobre a vida e aprendendo sobre o mundo. É um livro muito divertido de ler, muito tranquilinho. Ele tem, acho que 300... Deixa eu ver. 331 páginas, ele não é muito longo. E, sinceramente, a primeira vez que eu li ele em 3 dias, tão bom que tava sendo. E a escrita é super gostosinha de ler, é super tranquila. É uma escrita fácil, muito adolescente, com um linguajar muito acessível, muito tranquilo de entender e compreender e tal.
E o fato dele fazer muita referência cinematográfica faz a gente se sentir dentro de um filme mesmo. Faz a gente se sentir como se tivesse ele vivendo a história mesmo dessa protagonista. E é uma sensação muito gostosa ler esse livro. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que lê vai amar muito. Principalmente se é uma pessoa como eu, que ama clichês e ama coisinhas românticas. E aquela coisinha bem high school ali, só que uma versão abrasileirada, o que é muito bom. Esse livro, ele tem a classificação indicativa de infanto-juvenil, ou maiores de 12, e ele é da Paula Pimenta, que é uma escritora brasileira. Eu sei que eu já repeti isso um milhão de vezes, mas sempre exaltar. E da editora Gutenberg. Essa daqui é a edição antiga, hoje em dia tem uma capa nova. Eu vou tentar deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem da capa nova. E é isso. Esse livro aqui é um chuchuzinho, é preciosíssimo, leiam, eu indico muito. O livro que eu vou recomendar pra vocês também é um romance, só que dessa vez é um romance mais disfarçado, que o romance não é o foco da história de romance. É complicado. Foi mal, tô com uma tosse alérgica. E o livro que eu vou indicar pra vocês é O Fazedor de Velhos, tenho certeza que eu também já indiquei ele aqui antes. Do Rodrigo Lacerda, que também é um autor brasileiro. E essa história aqui vai contar a história de um menino que se chama Pedro, que ele tá indo pra faculdade e ele tem que decidir o que ele vai fazer no futuro dele. No caso aqui da história, a gente tem que o Pedro, ele tá muito confuso com a vida, ele não sabe o que fazer, só que aí ele conhece um professor. E esse professor meio que ajuda ele a se descobrir, e no meio disso ele se apaixona pela afilhada desse professor. E a história é muito gostosinha de ler, muito interessante, tem muitas passagens engraçadas, porque o protagonista tem um humor muito bom. E a linguagem também é muito boa, muito fácil de ler, e tem referências a vários contos, histórias, inclusive tem referências a Shakespeare aqui, o que é muito bom e muito divertido. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Esse livro não é tão conhecido, pelo menos eu não vejo muita gente indicando ele, mas ele é muito usado em vestibulares. Mas apesar disso, dê uma chance pra essa história, porque ela realmente merece. O próximo que eu também vou indicar é um romance. Mas dessa vez é um romance de época, que é Anne de Green Gables, que também é um infanto juvenil. Eu esqueci de falar, o livro anterior, O Fazedor de Velhos, é maior de 14. Que é Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Que esse livro aqui é super fofinho, super bonitinho, que vai contar a história da Anne, que é uma órfã que foi adotada por um casal de irmãos. Só que por engano, eles queriam adotar um menino e acabaram adotando ela sem querer, por causa de muitas confusões que teve aí. E nesse primeiro livro a gente vai acompanhar a história da Anne durante meio que a adolescência toda dela, até ela ir para uma escola preparatória. E a gente vai ver as aventuras dela, as brigas, as intrigas, e a gente vai ver o amadurecimento dela, que é uma coisa muito bonitinha. A linguagem dele é um pouquinho mais complicada, mas também não é tão difícil assim de ler. E por se tratar de um romance de época, acaba sendo um livro bem gostosinho, bem tranquilinho, naquela vibe bem aconchegante. E eu tô mostrando só esse daqui, mas é uma coleção inteira de 8 livros, que inclusive tá ali em cima da minha prateleira também, só que com outra capa. Outra edição, no caso, de outra editora. E eu recomendo muito pra quem gosta desses livros assim, mais... acho que é cozy que fala, mais aconchegante, mais tranquilinho. Aquela coisa bem corriqueira e tal. É muito bom de ler, muito gostosinho, é maravilhoso, eu recomendo demais. E inclusive recomendo pra quem já viu a série. Eu não assisti a série, mas todo mundo que viu a série e que não sabe que existe o livro, leia. Você vai gostar muito. Indicação pra finalmente mudar um pouco. É um livro de fantasia que eu amo de paixão e todo mundo sabe disso. Percy Jackson e os Olimpianos, que também tem a classificação indicativa para maiores de 12, infanto juvenil. E esse livro aqui, ele é do Rick Riordan, ele é bem famoso, inclusive, mas eu não me canso de recomendar, porque Percy Jackson é uma das séries que também me transportou para o universo da literatura. Porque eu comecei a ler Percy Jackson quando eu tinha 14 anos, e logo depois de ler eu já fui... assim, já fiquei imersa nesse universo literário. Eu amei cada página. Eu li isso daqui muito rápido. Em 2 dias eu acabei com esse livro. Ele não é tão pequeno assim, e também não é tão grande. Então 2 dias pra ler isso daqui eu acho assim... pra quem não gostava tanto assim de ler na época, eu achei muito bom. Percy Jackson vai contar a história do Percy, apesar de que eu acho que todo mundo sabe a história desse livro. Vai contar a história do Percy que, do dia pra noite, ele descobre que ele é um meio-sangue, no caso...
filho de um deus grego com uma humana. E a gente vai acompanhar nesse primeiro livro as aventuras dele, porque ele foi acusado de roubar o raio de Zeus. E aí ele tem que recuperar esse raio pra impedir uma guerra inteira. Então aqui a gente vai acompanhar essa aventura dele, que é muito gostosinho de ler esse livro, muito bom. É um xodózinho meu. Eu sou apaixonada por esse livro. E essa história vai ser bem divertida de ler pra quem gosta de fantasia, porque tem uma linguagem muito fácil de ler. O protagonista tem um humor maravilhoso, os personagens são apaixonantes e a gente tem o nosso trio principal, que é a Annabeth, Grover e o Percy, que assim, não tem como não gostar deles. E inclusive é uma coleção de 5 livros, tá aqui. Mas também tem as continuações, só que eu não tenho as continuações nem li elas, então eu não vou poder falar que tô recomendando porque eu não li ainda. Mas recomendo muito essa primeira saga. E fica a dica aí pra você. Vou estar indicando aqui, eu não tenho ele físico. Ainda não comprei, não chegou esse momento. Mas é Caraval, da Stephanie Gaber. Eu acho que é assim que se escreve. Caraval vai contar a história de duas irmãs, a Scarlett e a Donatella, que moram numa ilha, a ilha de Trisda, que é tipo uma ilha lá de um império, uma coisa assim meio confusa. Eu não sei explicar essa parte. Mas elas moram nessa ilha e tem um pai super controlador e tal. E aí, nesse universo tem o Caraval, que é tipo um show mágico, assim, uma coisa um pouco fantasiosa, e que a Scarlett era doida pra ir. Ela passou anos escrevendo cartas, assim, pro mestre do Caraval. E aí um dia, a Scarlett tá noiva, vai se casar, ela recebe um convite pra ela, pra irmã dela e pro suposto noivo dela. Então, ela e a irmã dela decidem que vão ir. E aí a gente acompanha as aventuras delas, na verdade, nesse primeiro livro, as aventuras da Scarlett lá dentro do Caraval, tentando achar a irmã dela, porque a irmã dela foi sequestrada como parte do jogo. E o mais mágico desse livro é que ele, além de ter uma escrita muito boa, muito gostosinha de ler, porque a escrita da Stephanie é simplesmente maravilhosa, a gente tem uma protagonista muito interessante, que ela, ao mesmo tempo que ela, como eu posso explicar? Ela é muito sensível, mas ao mesmo tempo ela consegue ser muito forte. Ela é as duas coisas junto. Uma pessoa super delicadinha, mas também não tão delicada assim. É simplesmente incrível a forma como essa personagem é construída. Eu gosto muito dela. E a gente vai acompanhar as aventuras dela, tentando salvar ela e a irmã dela. E ao mesmo tempo não ser pega pelo pai delas, que não sabe que elas fugiram. E toda essa confusão aí é muito boa. Assim, só leiam, vocês vão gostar. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Só me embolei algumas vezes, falei algumas coisas até a mais, repeti palavras, me perdoem, relevem. Eu sou assim, minha mente acaba andando mais rápido do que o resto de mim. Então, me perdoem caso eu tiver me embolado um pouco na hora de explicar, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei e tenham conseguido absorver alguma coisa de útil pra vida de vocês, e inclusive que possam aproveitar dessas indicações que eu dei. Eu espero alguma hora poder voltar com mais indicações ainda e mais possibilidades de livros pra ajudar vocês a realmente começarem a gostar de ler, porque esse é um assunto que eu gosto muito, acho que é nítido. Mas livros é uma coisa maravilhosa que eu amo demais, então eu sempre quero incentivar todo mundo a gostar de ler também. E eu espero muito que isso tenha feito você pelo menos se motivar um pouquinho mais a ler, que tenha te ajudado. E, por favor, procure essas indicações, vai ler, vai buscar isso, vai atrás. Caso você não goste de nenhum dos tipos de livro que eu recomendei aqui, procure tipos de livro que você goste, comece com livros que você vai se sentir à vontade lendo, só leia. Por favor, leia. Isso vai te fazer muito bem e vai te ajudar muito. Então, é isso. Não vamos estender demais aqui porque esse vídeo já deve ter ficado enorme. Mas até a próxima, espero muito que tenha gostado. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu like e comentar aqui sua opinião ou falar algum tipo de vídeo que você quer que eu traga. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. E compartilha com os amigos, porque talvez você tenha um amigo que tá precisando começar a ler também. E ative as notificações, pra você não perder quando eu postar nenhum vídeo novo. E eu tô tentando trazer vídeos toda semana, eu garanto que eu tô tentando. Eu tô falando isso há 1 milhão de anos, mas alguma hora vai, gente, alguma hora vai. Tenham fé em mim, alguma hora vai. Mas é isso, adiós, até a próxima.